identificando um dos erros mais comuns na preparação e submissão de candidaturas a fundos comunitários é a inexistência de uma estratégia, quer da empresa, quer do projeto. É fundamental que a empresa saiba efetivamente quais os objetivos a que se propõe com aquele projeto, quais as metas a atingir e o plano de ação para que consiga atingir. E, efetivamente, é muito comum ver empresários a fazer exatamente o exercício inverso, ou seja, procuram primeiro quais são os avisos que estão em aberto, quais são as condições e depois tentam adaptar o seu projeto às condições dos avisos. E este é um erro fundamental. Porquê? Porque a candidatura até pode ser aprovada, porque efetivamente está de acordo com as exigências do aviso, mas depois, se não vai ao encontro das necessidades efetivas da empresa, há um risco muito elevado, depois de uma fase de execução, não conseguir cumprir ou com os indicadores de resultados, ou efetivamente não executarem parte do incentivo e poderem ter que devolver parte do incentivo ou até a totalidade. Por isso, é fundamental que esteja preparada previamente e definida uma estratégia quer do projeto, quer da empresa. Um outro erro muito comum na submissão de candidaturas a fundos comunitários é a não identificação de fontes alternativas, de fontes de financiamento alternativas do projeto. Ou seja, temos um incentivo não reembolsável, por exemplo, 50%, e a empresa tem que identificar qual é a outra fonte de financiamento, seja ela autofinanciamento, caso tenha capacidade de o fazer, ou então a necessidade de um aumento de capital, suprimentos de sócios, recorrer à banca. E é fundamental que, se assim for, sejam anexadas à candidatura documentos que comprovem de que essas fontes alternativas vão ser executadas. Um outro erro muito comum na preparação de candidaturas a fundos comunitários é as empresas não verificarem previamente se cumprem com os critérios de elegibilidade do concurso. Existem inúmeros critérios que estão explicados quer no aviso de concurso, quer no respectivo regulamento, que excluem automaticamente determinadas empresas, sejam eles rácios financeiros, dimensão da empresa, até a localização do projeto, varia de acordo com aviso para aviso. Isto é fundamental, antes de preparar a sua candidatura, analisar previamente se cumprem com os critérios. Muitas vezes são apresentadas candidaturas e muitas delas nem chegam à fase de uma análise qualitativa, porque efetivamente fazem uma análise prévia e verificam que não cumprem com estes critérios e automaticamente está sendo uma candidatura não elegível, uma empresa não elegível. Por isso, é recomendado que primeiro, antes de pensar em submeter uma candidatura, verifiquem todos os critérios e verifiquem efetivamente se cumprem ou não com os mesmos. Um outro erro recorrente é o desconhecimento das especificidades do sistema de incentivos. Há uma série de critérios que são avaliados e que contribuem para a pontuação do mérito de projeto. O mérito de projeto é uma grelha, poderemos chamar como sendo uma lista de critérios que são avaliados para a candidatura depois de ser aprovada. Efetivamente, eu dou sempre aqui este pequeno exemplo, que é, nós podemos ter uma média de 17 e não ser suficiente para entrar na Universidade de Medicina, porque as vagas são limitadas e as vagas são preenchidas com alunos com média superior a 17. Aqui, no caso dos fundos comunitários, funciona exatamente da mesma forma. Nós temos uma dotação orçamental e a dotação orçamental vai sendo utilizada à medida que os projetos com melhor pontuação vão sendo aprovados. Por isso, é fundamental que conhecemos muito bem os sistemas de incentivos, todas as especificidades relacionadas com o concurso, de forma a tentarmos, junto do cliente, perceber critério a critério, de forma a que conseguimos pontuar o montante máximo, neste caso, uma pontuação elevada para que a candidatura seja aprovada. E falamos muitas vezes em pequenos pormenores, como, por exemplo, o enquadramento nas políticas setoriais, por vezes a necessidade de haver um investimento relacionado com a economia circular, para que haja uma pontuação superior, a criação líquida de postos de trabalho, a intensidade das exportações, são uma série de critérios que são listados no mérito de projeto e que é fundamental, então, o conhecimento detalhado do sistema de incentivos para que consigamos cumprir com todos os critérios. Não podia deixar de falar deste erro, que infelizmente é muito comum, tendo em conta a nossa cultura portuguesa, que é não preparar a candidatura com antecedência. É muito comum eu ter clientes interessados em apresentar candidaturas, avançarmos com o trabalho, mas efetivamente não darem resposta aos e-mails, não enviarem os elementos e só nas 2 últimas semanas de deadline é que começam a dar resposta e a enviar a informação solicitada. Isto é um erro que
pode pôr em causa a aprovação da candidatura e que pode ser totalmente evitado. Isto porquê? Porque muitas vezes ou falta um documento que falta uma assinatura de representante legal e o representante legal não está disponível, ou falta uma carta do banco que não se consegue obter no prazo de 2 dias ou 3 dias, ou um orçamento de um fornecedor que entretanto fechou e foi de férias. Por isso são pequenos erros que são totalmente evitáveis se nós conseguirmos apresentar e preparar a candidatura com tempo. Por isso, o meu maior conselho é, efetivamente, prepararem com o máximo tempo que puderem para conseguirmos ultrapassar estes pequenos obstáculos.